Olá, meu nome é Robélia Finiano e na nossa videoaula de Ribeiros de Água de hoje, vamos dar continuidade a tratar da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei número 6.938, de 1981. E hoje, especificamente, vamos falar dos objetivos dessa política. Quais são os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente? Então, de acordo com o artigo 4º, né, nesse artigo 4º vai concretizar os princípios que estão no artigo 2º, que é direcionar normas ambientais, olha um objetivo, a questão da atuação administrativa e a responsabilização do poluidor. Então, tem 3 artigos dessa lei que você deve memorizar. O artigo 2º, que trata dos princípios, o artigo 4º trata dos objetivos e o artigo 9º dos instrumentos. Eu já disse em outras normas, né? E vou repetir aqui. Para toda lei, você deve sempre memorizar quais são os objetivos, quais são os fundamentos e quais são os princípios, ok? No meu material, toda vez que eu abordo lei, eu trago aí pelo menos essas 3 questões que você tem que memorizar. Os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, os fundamentos e os princípios. Ó, vamos lá, então. Um dos objetivos, ele é ligado à questão de desenvolvimento com preservação. Então, muita gente acha que a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é só preservacionista. Não é. Ela não impede o desenvolvimento. Ela condiciona desenvolvimento com proteção ambiental. E isso aí está também na nossa base na Constituição Federal, que diz lá no artigo 225 sobre o desenvolvimento sustentável, ok? Então, vem essa política agora e vem compatibilizar desenvolvimento econômico e social com preservação da qualidade ambiental e com o equilíbrio ecológico. Então, a política não impede desenvolvimento. Isso é uma das pegadinhas, ok? Ela condiciona a preservação, então, do meio ambiente. O artigo 4º traz também a questão das áreas prioritárias e os padrões ambientais. Então, planeja e normativa essas questões ambientais. Na aula anterior, sobre essa lei, eu disse sobre conhecer as regras das áreas prioritárias, né? Para que você saiba, dentro dessa área prioritária, o que é permitido ou não, né? Que foi também a questão do zoneamento. Bem, então aí o que vem dizer essa política? Define as áreas prioritárias e as ações de cada ente, né, da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e do território. E estabelece aí critérios de qualidade ambiental, de padrões ambientais, de normas de uso e manejo dos recursos ambientais. O que pode ser feito com aqueles recursos e onde pode ser feito, né? Então, cai muito na prova essa questão de padrões ambientais. Isso é diferente de outorga. Por exemplo, para gerar energia, o investidor precisa de uma outorga dada pela ANEEL para gerar energia. Para explorar os minérios, é preciso, então, uma outorga dada pela Agência Nacional de Mineração para que ocorra a exploração do minério. Uso da água, é preciso de uma outorga de recursos hídricos dada pelos entes
estaduais ou pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, para se fazer uso desse recurso ambiental. Então, a lei, ela não trata, a Política Nacional de Meio Ambiente não trata de outorga, ela trata dos padrões ambientais. Agora, quem vai usar os recursos ambientais precisa seguir os padrões ambientais que constam e têm diretrizes na Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, ela é diferente da gestão desses recursos. Para a gestão desses recursos, há leis e normas específicas. Então, se volte aí para a questão, sempre que falar em padrão ambiental, você vai lembrar da Política Nacional de Meio Ambiente, ok? O artigo 4º também traz questões de ciência e tecnologia com conscientização ambiental. Então, há a questão da produção e difusão do conhecimento ambiental, que um dos objetivos é esse, ó, desenvolver pesquisas e tecnologia nacionais e difundir, né, tecnologias de manejo ambiental, difundir dados e informações ambientais e difundir a conscientização pública ambiental. Para essa questão aí da ciência e tecnologia dentro da lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente deve ter educação ambiental como instrumental, não como pedagógica, e também não confundir, então, com a Política Nacional de Educação Ambiental, né, e outras políticas específicas para a educação ambiental. Então, existe, assim, uma educação ambiental dentro de toda a política. Todas as políticas públicas trazem a questão da educação ambiental, mas aqui ela é instrumental e não pedagógica. Isso é importante para que na hora que se perguntar especificamente sobre educação ambiental, nós teremos uma aula só sobre educação ambiental nos concursos públicos, para ver como também esse tema é importante. Mas nesse aqui é objetivo da política desenvolver pesquisas e tecnologia e difundir isso daí, tá certo? Então, por exemplo, existem normas, existem autorizações que são concedidas para pesquisas ambientais em áreas públicas, ok? Então, por exemplo, ninguém pode entrar num parque e dizer que vai fazer coleta lá de espécies de flora sem que ele tenha uma autorização, e isso aí é público, e depois ele tem a responsabilidade de difundir esse conhecimento para outros, né, também possam sim, avançar nessa questão de pesquisa e tecnologia. Então, é daí a importância dessa questão da pesquisa, da tecnologia e dessa conscientização pública ambiental ligada à Política Nacional de Meio Ambiente. E a questão da preservação, restauração e responsabilização, que também consta aí no artigo 4º, né, nos incisos e parágrafos aí, né, no 6º e no 7º. É o objetivo dela preservar e restaurar os recursos ambientais, fazer o uso racional desses recursos, que na aula anterior nós listamos quais são os recursos ambientais, né? Que não é só flora e fauna, é água, é solo, é atmosfera, é mar, né? É estuário. Então precisamos fazer uso racional desses recursos para que eles estejam sempre disponíveis para essa geração e para gerações futuras. E o 7 diz que impõe, então, ao poluidor e o predador, né, ou poluidor, a ação de
recuperar e indenizar. Isso também nós abordamos bastante no artigo 3º. Poluiu, ele tem que recuperar e também ele sofre a sanção de indenizar, né? E ao usuário, entra aí o princípio do usuário pagador, né? Então, pelos recursos ambientais se paga, eles são dotados de valor econômico. Isso, então, está na nossa Constituição. Quando a pessoa faz uso de um bem público em prol particular, né? Por exemplo, ele vai usar a água bruta num processo produtivo dele, ele tem a outorga de um bem público. Então, cabe ali a cobrança pelo aquele uso que é público. Ele é um usuário pagador. E também existe, então, o princípio do poluidor pagador, que nós trazemos aí já no artigo 3º e agora também no artigo 4º. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela dá diretrizes, tá certo? Ela dá diretrizes gerais ligadas a esses bens ambientais. E depois dessa política, são formuladas normas específicas para cada um desses bens, são formulados planos específicos também, né? Por exemplo, planos de recursos hídricos, também traz como base a Política Nacional de Meio Ambiente. E essa política vai orientar todas as esferas de governo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, sempre observando os princípios que estão no artigo 2º. Então, isso do artigo 2º, que é bom a gente lembrar que se aplica também a empresas públicas. Por exemplo, se um órgão público ele vai fazer uso da água bruta, ele precisa solicitar a outorga? Precisa. Ele também precisa atender a esses princípios, essas diretrizes da lei, assim como o público quanto o privado. E a questão específica de recursos hídricos? Para não confundir, água é um bem ambiental e ela é também um recurso hídrico. Para a questão de recurso hídrico, existe a Lei 9433 de 97, que fala especificamente da gestão de recursos hídricos e da outorga. Aqui a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei número 6.938 de 81, ela trata da qualidade ambiental. Então, ela se volta muito para definir padrões de qualidade, do controle da poluição, né? Aí, inclusive, do controle da poluição da água, do padrão ambiental da água, né? Ela não concede outorga. A Política Nacional de Meio Ambiente não concede outorga. Para a água, quem concede outorga é a lei, é de acordo com a lei número 9433 de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí, já fazendo um adendo, é uma política que eu já narrei, estou colocando aí no canal a narração na íntegra da lei para você acompanhar e memorizar. Bem, então vamos lá para a síntese com relação a recursos hídricos e demais instrumentos. Então, lembre, Política Nacional de Meio Ambiente trata de padrões de qualidade ambiental, trata de licenciamento ambiental, artigo 9º, licenciamento ambiental e controle de atividades poluidoras, controle de poluição, padrão de qualidade. Pronto. A resolução CONAMA número 357 de 2005 traz a classificação das águas. Então, ela vem e classifica as águas de acordo com a qualidade daquela água, né? E trata a resolução 430 de 2011 sobre lançamento de efluentes. Lançamento de efluentes. Então, qual é a qualidade da água
que eu posso descartar em determinado manancial, de acordo com a classe daquele manancial. E aí, qual é o objetivo, então, da política? Ela tem como dar diretrizes para padrões, ok? E vem o CONAMA e melhora essas diretrizes e transforma em normas técnicas. Então, as normas técnicas de padrão de qualidade seguem as diretrizes do CONAMA. E aí é sempre importante, toda vez que você for estudar para um concurso, você ir lá na legislação e ver se não houve atualização, ok? Ao longo do tempo, as leis e as regras vêm sendo aprimoradas, às vezes não como um todo, que é muito difícil, e nem na sua essência. É importante isso daí da questão da essência. Mas você deve, sempre assim, eu vou estudar para um concurso, não pegue normas desatualizadas. Vai lá no site, né? Já falei da Biblioteca da Câmara, da Biblioteca do Senado, sites confiáveis, né? Da Biblioteca da ANA, e pegue, então, a norma mais atual que está lá e leia. Por exemplo, com relação à Lei 9433 mesmo de 97, a última atualização, ela incrementou a questão de água de chuva, que era uma coisa que não tinha na lei anterior. Então, quem lê a lei anterior defasada, fica sem essa informação, tá certo? Isso aí também vale para as resoluções do CONAMA, e quando eu estou dando essas aulas aí, é porque eu consultei, quando eu preparei a aula, eu consultei lá a resolução. Mas pode ser que, dali um tempo, ela já tenha sido desatualizada. Por isso é importante você sempre pegar a mais atual, ok? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente trata diretamente da proteção e da qualidade das águas, da proteção e da qualidade do meio ambiente como um todo. Quero agradecer sua atenção, dizer que nós estamos aí, né, no nosso canal Ribeiro de Águas, junto com você, estudando para os concursos. Obrigada, peço para você seguir e compartilhar o link.